o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no fim da tarde desta sexta-feira que o presidente Lula poderia ligar para ele a qualquer momento para discutir as tarifas e outros atritos entre os dois países. Trump ainda disse que ama o povo brasileiro. Esse gesto de aproximação foi feito numa rápida entrevista nos jardins da Casa Branca. As últimas semanas foram marcadas pelas discussões em Brasília sobre como reagir ao tarifaço de Trump em cima das nossas exportações e também as sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Havia uma divisão sobre buscar um contato com a Casa Branca e a preocupação de como seria o tom dessa conversa, especialmente pelo caráter político que a guerra tarifária já ganhou. Vamos então ao vivo até Washington conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, Donald Trump fez esse aceno ao presidente Lula aqui na Casa Branca antes de embarcar rumo a Nova Jersey. Ele conversou com jornalistas e disse então que Lula pode falar com ele, Trump, a hora que quiser. Donald Trump também disse que ama o povo brasileiro, mas que as pessoas comandando o país fizeram a coisa errada. Ele falou então muito rapidamente, mas deixou esse espaço aberto, então avisando, dizendo que Lula pode conversar com ele a qualquer momento, que conversaria com Lula a qualquer momento. Não deu mais detalhes sobre as negociações, sobre que tom teria essa conversa, quais os caminhos possíveis para essa conversa, mas já saiu em direção a Nova Jersey. Trump não está aqui, ele deve passar o fim de semana por lá, ele não está aqui na Casa Branca nesse momento, mas saiu então mandando essa mensagem e dizendo que ama o povo brasileiro. Lembrando, Márcio, que hoje entrariam em vigor as tarifas de 50% sobre importações brasileiras que foram adiadas até o dia 6 de agosto, na semana que vem, e com uma série de exceções também. Vários produtos que ficaram isentos dessas tarifas, que são as tarifas mais altas agora ameaçadas pelo governo Trump até o momento. Não há outro país com tarifas tão altas assim. É importante lembrar também que Donald Trump mudou um pouco as categorias das tarifas, então há países como o Brasil, que tem tarifas específicas, que receberam cartas do governo Trump, mas há outros países também. Países que importam mais dos Estados Unidos do que vendem devem ser taxados em 10%. Aqueles que exportam mais do que compram devem ser taxados em 10%. E há, então, essa terceira categoria de países da qual o Brasil faz parte, mas, mais uma vez, é a tarifa mais alta, sim, imposta por Donald Trump, uma situação muito diferente da situação lá atrás, do começo de abril, quando os Estados Unidos tinham ameaçado tarifas de 10% sobre o Brasil. De lá para cá, a situação mudou bastante. Trump assinou uma ordem executiva nessa semana, aumentando em 40%, ou seja, totalizando em 50% essas tarifas e, ao mesmo tempo, deixando vários produtos de fora e adiando um pouco o prazo para a aplicação dessas tarifas em uma semana. Então fica a pergunta, Márcio, sobre se de fato um diálogo como esse aconteceria ou não. Eu acompanhei nessa semana a visita dos senadores brasileiros aqui a Washington, e o senador Jacques Wagner do PT chegou a falar bastante sobre a possibilidade de uma conversa e a importância, inclusive, de uma conversa olho no olho entre Lula e Trump, mas sem falar sobre a possibilidade concreta disso, sobre qualquer tipo de plano sendo feito para isso. É preciso toda uma organização para que esse tipo de conversa aconteça. E agora, então, temos a sinalização de Donald Trump de que ele conversaria, sim, com o presidente Lula. As palavras de Trump foram claras, eu falo com ele na hora em que ele quiser. Márcio. Vamos ver, então, o momento exato em que Donald Trump fala sobre essa possibilidade de conversar com o presidente Lula. He can talk to me anytime he wants. So are you open to tariffs? Yeah, he can talk to me anytime he wants. What is on the table for Brazil? Well, we'll see what happens, but I love the people of Brazil. What evidence do you have to Why are you trying to do I love the people of Brazil. So why do you Submarine tariffs? They don't close seem to to be Russia. related to trade Because with the the president. people running Brazil did the wrong thing. Antes a gente descobrir, você certamente tem essa apuração de como esse gesto foi entendido no Palácio do Planalto, se ele reduz a distância entre os presidentes. Mas na última frase, ali na conversa rápida nos jardins da Casa Branca, ele diz: quem governa o Brasil fez coisa errada. Ou seja, ele oferece uma mão, mas já dá aquele tapinha de leve também, né, Larissa? Dá com a mão e tira com outra, né? Vamos lá, mais um dia aqui. Jussara Soares está de férias, merecidas. Eu vou ficar aqui na companhia de vocês até o retorno da nossa amiga. Márcio, boa noite para você e para quem acompanha a gente nessa sexta-feira. Márcio, no Palácio do Planalto foi um tom de: olha, que bom, sinalizou, foi a primeira vez, mas também sem grandes comemorações. O que me chamou a atenção, para além disso, foi a reação
das pessoas com quem eu conversei ali no Itamaraty. Para a diplomacia como um todo, esse gesto é muito maior do que para a equipe política, digamos assim. Eu ouvi, inclusive, ali de fontes do Itamaraty agora no fim da tarde, Márcio, de que esses últimos dias foram os melhores dias desde o anúncio do tarifaço. Estava até confirmando aqui com a Thaís Herédia que esse primeiro anúncio, quando o Donald Trump envia, né, ali vai às redes sociais falando sobre a possibilidade de taxar em 50%, tem 3 semanas. Foi no dia 9 de julho. Então, a gente tem, na opinião dessas fontes com que eu conversei, nessas 3 semanas, essa semana que termina hoje, né, nesses dias úteis que temos, foi a melhor em questão de avanço diplomático, segundo essas fontes do Itamaraty. E eles pontuaram não apenas essa fala que a gente viu agora do presidente americano Donald Trump, mas especialmente outros gestos. Eles até disseram sinalizações, gestos que vieram, segundo essas fontes, nos últimos dias ali do governo norte-americano. E aí eles pontuaram, né, a conversa que o próprio vice-presidente brasileiro e ministro Geraldo Alckmin teve com o secretário de Comércio norte-americano. Nós tivemos também aquela conversa que a princípio não iria acontecer, mas aconteceu, do nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o Marco Rubio. E agora, daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe também, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já prevendo uma conversa na semana que vem, já confirmando que de fato isso vai acontecer, com o secretário do Tesouro também dos Estados Unidos. Então, eu senti um tom muito de avanço e comemoração mais no Itamaraty do que no Palácio do Planalto. Porque para a diplomacia, esses gestos, eles são gestos importantes. E há um entendimento ali no Itamaraty que sem eles não seria possível avançar nas negociações. Antes de te devolver, Márcio, eu só queria trazer aqui uma fala de uma fonte ali no Itamaraty que me chamou muito a atenção. Eu questionei, inclusive, se essa possibilidade de conversa por telefone seria melhor do que uma conversa pessoalmente, como a Mari trouxe pra gente, né, a Jan Giacomo, de os dois presidentes falarem frente a frente. Há até uma possibilidade disso acontecer, pelo menos pontuaram. Isso não quer dizer que de fato vai acontecer. No mês de setembro, ali também nos Estados Unidos, num evento da ONU, mas o que me falaram é que tanto telefonema quanto uma conversa entre chefe de estados requer, vou abrir aspas, cuidadosa preparação prévia. É muito cedo para a gente dizer, o que vai acontecer e qual seria o melhor caminho. Mas para a diplomacia, houve um avanço sim nos últimos dias, Márcio.